Olá, amigos e irmãos que acompanham o nosso canal Reflexões Bíblicas. Hoje nós estamos aqui com o pastor Jairo Batista. Nós estaremos fazendo perguntas e respostas sobre o livro de Jonas. Por favor, pastor, se apresente. Olá, boa tarde, pastor Jairo. A todos um abraço. Que nós possamos estar hoje aqui também aprendendo um pouquinho sobre a história do profeta Jonas, como nós iremos tratar aqui hoje, para que você também tire algumas lições para a sua vida. Certo. Irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aqui no vídeo. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, de perguntas e respostas, falem pra gente nos comentários, deixe também sua pergunta, sua dúvida, pra gente continuar fazendo esses tipos de vídeos pra vocês, tá bom? A opinião de vocês é muito importante pra gente, então a gente precisa que vocês comentem, deixem aí perguntas, porque a gente possa estar trazendo cada vez mais assuntos interessantes, respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Compartilhe com os seus amigos, familiares, se vocês gostarem do vídeo, ok? Bom, pastor, a primeira pergunta que a gente tem é: quem era Jonas? Bom, a Bíblia começa dizendo que Jonas diz aqui que era filho de Amitai, e Jonas profetizou na época aí do reinado de Jeroboão II. Quando o reino se dividiu, o reino de Israel, né, ali houve logo o reinado de Jeroboão, no caso o primeiro. Agora Jeroboão II já aí alguns anos, algumas centenas de anos depois. Então vem agora o Jeroboão II, e nesse período é que Jonas está ali profetizando, exercendo seu ministério ali em Israel, em Samaria. Certo. Ele, exercendo o seu ministério, ele recebeu algum chamado de Deus para ele pregar em outra cidade, alguma coisa assim? Boa pergunta. O livro começa dizendo Deus fazendo um chamado para Jonas. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, né? A grande cidade desse império dos ninivitas, dos caldeus, para ali levar a palavra de juízo do Senhor. Deus mandou Jonas ir a Nínive. Nínive, certo. E Jonas foi? Também uma ótima pergunta. Assim como para nós é bem interessante fazermos essa analogia, essa comparação com os nossos dias, assim como a Bíblia nos manda nós fazermos muitas coisas e nós não fazemos, nós rejeitamos o que Deus manda fazer, Jonas também, de primeiro momento, quis fugir da presença de Deus. Ele não quis obedecer o que Deus mandou fazer. Deus mandou ele ir a Nínive, e Jonas, pelo contrário, pegou uma embarcação em Jope para ir para Tarsis, fugir completamente, caminho inverso do que Deus mandou ele fazer. Certo, então Jonas, nessa parte aí, ele foi desobediente, certo? Certo, desobediente. Por isso que eu falei, né? Fazendo um paralelo com as nossas vidas, nós muitas vezes somos desobedientes no que Deus manda fazer. Se pensarmos unicamente na questão de levar a palavra de Deus, que era o que Jonas ia fazer, ali levar uma palavra de juízo, mas também como missionário, nós temos também a incumbência do Senhor Jesus de irmos em todas as nações levando essa palavra de salvação. E muitas vezes nós rejeitamos e não fazemos. Certo, pastor. E essa desobediência de Jonas, ela teve alguma consequência na vida dele? Olha só, tudo na vida existe consequências, né? Até quando se fala na ciência, diz que toda ação há uma reação. E Jonas desobedeceu o que Deus mandou fazer, uma ordem direta, vamos dizer assim, quis ir fugir para Tarsis, caminho totalmente contrário ao que ele deveria ir. E quando ele paga a sua passagem e entra em um navio para ir para Tarsis, diz que ali em alto mar Deus levantou uma grande tempestade que jogava aquele navio de um lado para outro, a ponto das pessoas estarem jogando as cargas para diminuir o peso do navio, para que o navio não viesse a pique. Então, chega essa consequência de as pessoas ficarem desesperadas, e quando procuram por Jonas, vão lá e Jonas está dormindo lá no porão. Né? Isso é interessante, né? Muitas vezes as pessoas desobedecem e ficam tranquilas, como se nada tivesse acontecido. E o mestre do navio diz para Jonas: olha, você está dormindo, levanta aí e clama ao teu Deus, porque para nós sabermos qual é o motivo dessa tempestade. Esse foi o começo da consequência, vamos dizer assim, né? Certo. E esse navio que Jonas estava,
eram todos cristãos? Ele era cristão, tinha outros que adoravam outros deuses? Bom, primeiro, nesse período não se falava ainda em cristão, vamos dizer assim, né? Deixar isso bem claro, né? Ali as pessoas adoravam a Deus, a Jeová. E existia uma multiplicidade de adoradores a deuses, como nós chamamos deuses pagãos, né? Então, aquele povo estava cada um clamando ao seu Deus, querendo ali saber qual o motivo. E quando eles acordam Jonas, dizem, olha, clama também ao teu Deus para que nós venhamos a tirar sorte e saber o porquê ou por quem está acontecendo esse mal com o nosso navio aqui. E aí eles jogaram sorte, tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E aí eles disseram, olha, me diga-nos, quem tu és, a que Deus tu serves, da onde você vem? E aí Jonas responde, eu sou hebreu e eu adoro ao Deus dos céus, que criou a terra e o mar, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. E eles disseram assim, diz por que está acontecendo isso conosco? Ele disse, é por minha causa. Jonas ali reconheceu que aquele momento era por causa da desobediência dele. Então é por minha causa. E o que nós iremos fazer para que se acalme essa tempestade? Eles ainda tentaram remar para tentar chegar à terra, mas de nada adiantava. Até eu quero fazer aqui um pequeno destaque, quando o texto fala que eles tentaram remar para ir à terra, que muitas vezes o nosso esforço, o esforço humano, não é suficiente e nunca será para ir contra a vontade de Deus. Eles tentaram, contra a vontade de Deus, remar para ir à terra. Assim também é na nossa salvação. Hoje em dia, como cristãos, nós temos salvação só em Cristo. E nenhum esforço que nós possamos fazer de ser bonzinho ou boazinha vai nos levar a ser salvos, e sim a fé em Jesus. Então eles tentaram remar, não conseguiram. Eles perguntaram para Jonas, o que nós iremos fazer? Ele disse, me joga no mar, que essa tempestade irá cessar. Certo, então Jonas, pelo que eu entendi, ele foi arremessado ao mar, então, né? E depois disso, passou a tempestade mesmo ou continuou? Assim que jogaram Jonas no mar, a tempestade cessou. Isso é bem interessante, né? Perguntaram, quem é teu Deus? É o Deus dos céus, criou a terra e o mar. Tentaram remar para ir à terra, não conseguiram, continuava. E que faremos? Me joga no mar que irá cessar. E cessou. E naquele momento, Deus providenciou um grande peixe. Não sabemos que peixe era, mas deixamos já bem claro que não seria uma baleia, porque os estudiosos, biólogos e tudo mais, vão dizer que uma baleia não tem uma garganta do tamanho para engolir um ser humano. Então Deus mandou um grande peixe que engoliu Jonas naquele momento, e ali ele ficou, naquele momento, dentro daquele peixe. E eu quero falar mais um pouquinho sobre isso, mais adiante. Certo, pastor. E lá dentro do peixe, do grande peixe, né? Aconteceu alguma coisa com Jonas, né? A gente lendo a Bíblia, os capítulos que vão sucedendo, vamos ver que houve ali um arrependimento de Jonas. Como que isso aconteceu? Muito bem. Ali Jonas começa, o texto do capítulo 2 de Jonas, do livro, começa falando a oração de Jonas. Jonas começa a orar justamente declarando o seu pecado, declarando a sua culpa, que clamou ao Senhor na sua angústia. E no finalzinho dessa oração ele vai dizer que reconheceu que o Senhor ouviu o seu clamor, ou seja, ele se arrependeu, reconheceu essa condição de pecador, se arrependeu e agora fala, eu irei cumprir com os votos que eu fiz com o Senhor. Então, ele houve arrependimento, reconhecimento do pecado. Isso é importante na nossa vida hoje em dia para sermos salvos. Nós temos que reconhecer que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador, assim como Jonas fez naquele momento, naquela oração, dentro do peixe. Mas até me perguntaram certa vez, mas e como ele viveu dentro daquele peixe? Não sei. Como ele respirou? Não sei. E a digestão do peixe? Também não sei. O que eu sei é que nós servimos a um Deus, nós cremos em um Deus, que Ele é todo-poderoso para fazer qualquer coisa pelo poder da sua palavra. Então, como ele sobreviveu, com certeza a ciência não irá explicar. Mas nós explicamos dizendo que nós servimos e cremos nesse Deus que assim fez. E após esse arrependimento, que Jonas orou, declarou o seu erro, Deus perdoou Jonas? Olha, então como nós vínhamos dizendo, Jonas orou, dentro daquele peixe, nós tivemos aqui algumas lições.
Deus manda e muitas vezes nós somos desobedientes, que a nossa desobediência há consequências, também vimos aí, podemos tirar algumas lições sobre isso. Tiramos aí também uma lição que o nosso Deus ele é poderoso sobre todas as forças da natureza, porque assim como na época de Jesus, ali naquele barco com os seus discípulos, o barco também estava indo a pique por causa da tempestade, e eles acordaram Jesus que estava dormindo, semelhante à história de Jonas, né? Já dormindo numa almofada, disse: Senhor, não te importa que nós pereçamos? E ele disse: homens de pequena fé, por que sois tão tímidos? Jesus levantou e repreendeu o vento e o mar, e houve grande bonança. E eles falaram: quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Né? Então nós vemos que também, naquele episódio de Jonas, também aconteceu isso. O nosso Deus é poderoso sobre toda a força da natureza. Então vemos que o esforço humano não é possível, mas Deus tem todo o poder. E agora você perguntou sobre a questão se Deus ouviu, se Deus perdoou. Após a oração de Jonas, como nós falamos no capítulo 2 do livro de Jonas, Deus ouve. E agora Deus novamente, no capítulo 3 do livro de Deus, começa segunda vez dando a mesma ordem a Jonas. O que nós podemos aprender? Deus nos dá várias oportunidades ao ser humano. Muitas vezes somos nós que não pegamos, não abraçamos essa oportunidade. Ele diz: olha, Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. De novo, igual no início do capítulo 1. A ordem é a mesma. E interessante, Vitória, é que aquele peixe jogou Jonas, vomitou Jonas, como diz a palavra, aonde? Em Nínive. Né? Estava indo para um caminho contrário, agora o peixe joga ele em Nínive. Deus dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. E agora Jonas vai. Diz o texto que a cidade de Nínive dava 4 dias de caminhada para percorrer toda a cidade e as cidades circunvizinhas, ali que estavam ao redor de Nínive. Então, Jonas vai agora, e no caminho de um dia, ali ele percorreu os bairros e tudo mais, diz que começou a haver arrependimento no povo. O povo se vestiu de saco, sinal de humilhação, em sinal de buscar o perdão de Deus, de arrependimento dos seus pecados, de reconhecer que seus pecados estavam indo até aos ouvidos de Deus e que eles não queriam mais viver assim, se arrependeram. Até o rei da cidade mandou, através de um decreto, dizer que todas as pessoas e os animais não deveriam sair, nem comer, nem beber, e mandou se vestir de saco todo o povo, inclusive os animais, e o próprio rei se vestiu assim e se sentou em cinzas, em sinal de arrependimento. Mas sabe o que é importante, o que é interessante, Vitória, é que Jonas não queria isso. Desde o princípio da história de Jonas, Jonas queria fugir porque Jonas não queria levar a palavra para um povo que não era judeu. Jonas queria levar a palavra só para os judeus. A salvação seria, na mente dele, só para os judeus. Então, levar a salvação para um povo pecador, ele vai dizer, logo adiante do que nós acabamos de falar aqui, que ele não queria ir porque ele sabia que Deus era misericordioso e bondoso, que Deus poderia se arrepender do mal que iria fazer aquele povo. Por isso que Jonas não queria ir. Ele fugiu porque não queria levar a salvação a outras pessoas. Mas também é importante que ali mostra que nós somos alcançados dessa maneira, através do trabalho missionário, porque nós também somos esse povo que outrora, gentios, pagãos, e fomos alcançados pelo Evangelho. Então Jonas não queria, Jonas disse que preferia a morte. Quando ele viu aquele povo se arrepender, ele ficou chateado, disse: é melhor morrer do que viver. É melhor morrer. Essa foi a palavra de Jonas. Jonas saiu da cidade, para o oriente da cidade, ficou ali aguardando para ver se ia acontecer algum mal para aquele povo. Olha, a ideia dele, não, esse povo não merece. Por que muitas vezes nós pensamos, Vitória, você que está nos acompanhando, porque muitas vezes nós pensamos que as pessoas não merecem ser salvas? Porque, não, eu mereço, ela merece, né? Mas aquela pessoa, aquela outra, não merece. Eles fazem isso, eles praticaram aquilo, eles foram drogados, foram viciados, foram traficantes, foram isso, foram aquilo. Nós rotulamos e nós pesamos numa balança nossa moral que até tal pecado pode ser salvo, mas um pecado aqui em cima não pode. E quando quem julga não somos nós, é Deus. Né, Vitória? Então Jonas saiu para aguardar o que iria acontecer com aquela cidade. O texto vai dizer, Vitória, que ele fez uma rameira, pegou as ramas para se cobrir ali daquele local onde ele estava,
E durante a noite Deus fez crescer uma pequena rama também ali, e aquela rama cobriu e tirou o calor, o sol que estava escaldando sobre Jonas, e ele achou aquilo maravilhoso. Mas durante a noite, até amanhecer o dia, vai dizer o texto que veio um bichinho e feriu aquela planta, e a planta secou e morreu. E Jonas ficou extremamente irado. Olha só. E disse: é melhor morrer do que viver, eu prefiro a morte. E aí Deus lhe repreende. Quer dizer que você prefere a morte? É justa essa tua ira? Ele disse: sim, é justa, até a morte. Você não plantou, você não regou, você não fez nada por essa planta, e você está aí em defesa dela, dizendo que prefere a morte. Enquanto eu vejo aqui 120 mil pessoas em Nínive que não diferenciam entre a direita e a esquerda, e você queria que eles todos morressem. Então nós vemos que Deus quer alcançar a todos. Muitas vezes somos nós que rotulamos que pessoas de tal nível de pecado, como se nós fôssemos ao extremo de santidade, né? Aquelas pessoas não merecem. Eu sei que existe no nosso mundo pessoas, aos nossos olhos, detestáveis, a sociedade, a própria justiça, pessoas que cometem crimes hediondos e horrendos, mas mesmo essas pessoas, talvez nós não tenhamos uma amizade com elas, nós não vamos ter uma convivência com elas, mas Deus pode alcançar essas pessoas e salvá-las. Não quer dizer, isso é importante, que não haverá consequências do seu pecado. Não, Deus não tira a consequência do nosso pecado, mas Deus pode salvar. Através de quê? O povo se arrependeu, se humilhou, buscou a face do Senhor, e o texto vai dizer que Deus se arrependeu do mal que ia fazer. E antes você me pergunte, Deus se arrepende? Né? Essa palavra Deus se arrependeu significa que Deus não despejou a sua ira, não naquele momento aplicou o seu juízo, o que ele iria aplicar. É nesse sentido de se arrependeu, porque Deus não é homem para que se arrependa. Então, ele não aplicou o castigo que iria aplicar. Nesse sentido que a Bíblia fala que Deus se arrependeu do mal que ia fazer, porque Deus quer salvar. E interessante, Vitória, é que esse povo se arrependeu. E talvez ali, uma geração depois, ou duas, é interessante que aquela grande cidade de Nínive agora vai e invade Israel e leva cativo. Né? Então, justamente, aqueles que foram poupados por Deus naquele momento, Deus permitiu mais adiante que eles fossem aquelas pessoas que iriam atacar o povo de Israel, que iriam levar cativos. Né? Porque Deus permitiu, nós não sabemos, mas em tudo uma lição. O povo de Israel estava desobediente, estava idolatrando, estava se desviando dos caminhos do Senhor, e Deus permitiu para dar uma lição ao povo. Certo. E, assim, só para dar uma complementada no que o senhor falou, o arrependimento é uma coisa que quando a gente pede perdão para Deus, que a gente se arrepende, quando a gente se arrepende de verdade, a gente não torna a praticar aquelas coisas que a gente disse que se arrependeu, que a gente clamou, suplicou por perdão. E quando a gente vê algumas histórias na Bíblia, a gente até vê que o pessoal de Israel, mesmo lá quando estava saindo do Egito, né, no deserto, eles se arrependiam, mas logo quando faltava alguma coisa, eles já começavam a murmurar novamente contra Deus, né? Nos tirou lá do Egito para agora a gente passar fome. Aí vinha o Senhor com o maná, daqui a pouco era outra coisa. Então, assim, eles se arrependiam, mas depois eles começavam a murmurar contra Deus. E a gente, como humanos também, a gente tende a fazer algumas coisas assim, né? Mas o ponto principal é que o arrependimento, ele gera uma transformação. Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente é transformado. E essa transformação, ela requer uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de vestimenta, tudo isso. Não que a mulher vai começar a usar vestidão e tudo mais, assim, né? Mas, assim, é uma mudança de hábitos, uma mudança de decoro, toda uma mudança moral. A gente passa por isso, entendeu? E quando a gente continua cometendo os mesmos erros que a gente sabe que não agrada a Deus, o perdão ali
não foi verdadeiro. O seu sentimento de arrependimento ali não foi verdadeiro. Então a gente tem que sempre levar para as nossas mentes, para o nosso coração, que quando a gente se arrepende, a gente tem que não voltar a fazer aquilo pelo qual a gente está pedindo perdão. É certo, pastor, isso? Certíssimo. O arrependimento verdadeiro é como você falou, ele gera transformação. Eu tenho planos de fazer uma breve mensagem, muito em breve também, sobre o tema o crente ou o cristão vivendo entre dois mundos. Pessoas que se dizem cristãos, né, mas que constantemente estão vivendo práticas do velho homem, né, do velho ser, que não abandonaram certas práticas. Então, esse viver entre dois mundos seria isso. Eu quero viver agradando a Deus, mas também eu não ainda me desvencilhei, não me estou apartado completamente das obras da carne, da minha vontade, das práticas que eu gosto de fazer. Então, é um cristão vivendo entre dois mundos. E Mateus vai dizer, e também Lucas vai escrever, sobre que é impossível servir a dois senhores, né? Porque iremos de agradar a um e desagradar ao outro. Então nós não podemos servir a Deus, a gente usa o exemplo do dinheiro, né? A Deus e as riquezas, mas também o outro fala a Deus e a mamon. Então, mas o seguinte eu não posso agradar a Deus e querer viver a vida do mesmo jeito que eu vivia antes. Então tem que haver uma transformação, eu tenho que abandonar o que eu vivia antes, a maneira que eu vivia antes, para poder eu ser exemplo. E esse ser exemplo é justamente onde nós iremos mostrar que Deus mudou a nossa vida através do nosso arrependimento, da nossa conversão. E quando Jonas ali, ele passou por toda aquela situação lá, que foi engolido, que orou, pediu perdão, e que foi lá vomitado pelo peixe lá na cidade de Nínive, ele fez o serviço que Deus ordenou que ele fizesse, depois ficou desejando mal aquele povo. O que o senhor acha sobre isso? Olha, eu tiro a lição para nós, não vai falar mais após Deus repreendê-lo, né? Como eu comentei aqui antes, repreendê-lo e falar que ali havia 120 mil pessoas que não diferenciavam entre o direito e a esquerda. Né? E Jonas estava preocupado, desejando morrer por causa de uma plantinha que Deus permitiu que morresse em uma noite. Então, não fala mais do que aconteceu depois com Jonas. E alguns sugerem que até seria uma utopia, seria uma história para contar para as pessoas, mas assim como exemplo, mas que Jonas não existiu. Mas Jesus, ele usa o exemplo de Jonas. Ele vai dizer que uma geração perversa pede um sinal, e o sinal que ele ia dar é o sinal do profeta Jonas, que seria justamente os 3 dias no ventre, né? Representando ali a morte de Jesus na cruz, onde seria sepultado e no 3º dia iria ressuscitar. Então Jesus cita essa história de Jonas como sendo uma história verdadeira, e isso é importante para nós. Jonas, quando ele disse que queria renovar os seus votos com o Senhor, mostra que para nós a obediência é importante, porque na obediência é que há justamente comunhão com Deus, quando nós obedecemos. Perfeito, pastor. Então, para a gente finalizar, as 2 lições mais importantes que o senhor tira da história de Jonas seria? Até mais de 2, né? Deus tem um propósito para a nossas vidas, para nós fazermos de acordo com a vontade dele. Muitas vezes nós fugimos. Deus nos dá oportunidade para nós voltarmos a fazer o que ele deseja. Deus é um Deus poderoso sobre todas as forças da natureza, e mesmo nós não entendendo como ou porquê, tanto o mar se acalma como viver dentro de um peixe por 3 dias, nós não sabemos, mas Deus é poderoso para fazer coisas impossíveis. Deus ama as pessoas ao ponto de esperar que elas se arrependam do seu pecado para que se acheguem ao Senhor e tenham seus pecados perdoados. Então, e Deus também não olha como o homem olha. Assim como Deus escolheu Davi e usou essa frase, né? Deus não vê o que está, o que a pessoa vê com seus olhos, e sim o que tem no coração. E aí Jonas olhava para aquelas pessoas cruéis, os ninivitas, os caldeus, pessoas que matavam, que cegavam os oponentes de guerra, pessoas totalmente cruéis, mas Deus olhava que eram pessoas que poderiam se arrepender e se converter, assim como foi conosco. Certo. E a mensagem que eu deixo aqui de reflexão para vocês agora no final é: como está a sua vida com Deus? Você tem se arrependido e praticado o que Deus ordena na sua vida? Ou você tem fugido? Você tem escutado a voz de Deus? Você sabe o seu chamado e está evitando cumpri-lo?
Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês em casa, que vocês reflitam sobre isso, interiorizem essa mensagem e que Deus abençoe a vida de vocês. A todos também o nosso abraço. E ele convida, como disse a Vitória no começo, se você gostar de conteúdos desse tipo, você indica nos comentários, nós iremos produzir mais conteúdos assim. Se quiser até indicar algum conteúdo para nós estarmos produzindo em cima, nós teremos o prazer de tentar atender a cada um de acordo com a nossa limitação, mas estaremos indo aí, levando aqueles textos que você poderá indicar, que você tem dúvida, nós podemos trazer aqui em conteúdos como esse. Certo. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz pra nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.